Olá, bom dia. Eu sou o João Pedro Gava Ribeiro e hoje farei a apresentação do trabalho denominado Soma de Riemann para funções exponenciais, um projeto que desenvolvi juntamente com a professora Ana Paula e o professor Márcio Madi, tá certo? Então, esse projeto ele visa estudar como é que nós podemos fazer o cálculo da área de baixo de uma determinada função, né? Então eu posso fazer esse cálculo de uma série de maneiras, né? Mas uma das formas que nós estudamos foi como que eu posso fazer esse cálculo por meio do método chamado soma de Riemann. Nesse método, eu pego essa área de baixo e divido numa série de retângulos. E quanto mais retângulos eu coloco, maior é a aproximação, né? Mais próximo eu estou chegando do valor real dessa área, tá certo? Então, o nosso objetivo era encontrar um método em que fosse possível fazer essa aproximação por soma de Riemann para funções exponenciais. Por quê? Porque a soma de Riemann ela funciona muito bem para as funções que eu chamo algébricas, ou seja, funções que podem ser definidas por um determinado polinômio, como a função afim, quadrática, do terceiro grau, etc. Só que esse método ele não funciona para as funções que a gente chama de transcendentais, ou seja, funções que não dependem apenas de x, elas dependem de uma determinada operação em relação ao x. E aí nós temos funções trigonométricas, a própria função exponencial e a logarítmica, por exemplo. E aí esse método que nós criamos, ele evita que eu tenha que calcular as áreas, a área ali de cada um dos retângulos em uma por uma. E aí eu consigo uma fórmula em que eu calculo essa área diretamente, dependendo de muito menos esforço da pessoa que está fazendo esse cálculo. Então o nosso método utilizado para encontrar os resultados, basicamente nós fizemos então uma série de testes, então nós temos um método experimental, só que como nós tomamos algumas providências, tivemos algumas restrições ali para chegar aos resultados, nós podemos dizer então que esse método ele é experimental e não um método observacional. Nós temos até uma prova direta do método, que eu não vou detalhar aqui, mas ela é direta porque seguimos ali uma ordem direta de axiomas. E já existiam alguns materiais que propunham essa ideia. Então nós estamos revisitando esses materiais, como é o caso do artigo intitulado Riemann Sums and the Exponential Function, que é do Gordon, né? Então como que nós fizemos para encontrar essa área? Pegamos uma função genérica, que no caso é 2 elevado a x, e calculamos a integral definida para o limite inferior de menos 1 e o limite superior de 1. E para isso nós dividimos ali em 10 retângulos, basicamente. E aí nós percebemos que tem um padrão. Veja que a altura do meu primeiro retângulo é de 3 elevado a menos 0,8. E a do meu segundo é 3 elevado a menos 0,6. Ou seja, daqui para cá eu multipliquei por 3 elevado a 0,2. E do 3 elevado a menos 0,6 para o 3 elevado a menos 0,4, eu também multipliquei por 3 elevado a 0,2. Ou seja, posso concluir que aqui existe uma PG em relação às alturas dos retângulos. Logo, nós apenas colocamos os parâmetros, né, e nós encontramos então quem que seria o valor do termo inicial e o valor da razão. E colocamos esses valores dentro da soma dos n termos da PG. E aí nós conseguimos com isso a soma das alturas dos retângulos. Tendo a soma das alturas dos retângulos, só bastava multiplicar pelo valor definido para a base. E aí nós conseguimos esta formulação aqui que permite com que façamos aproximações para o valor da área para a área dessas integrais definidas aí de funções exponenciais. Tá? O que nós podemos concluir? Bom, os resultados eles apontaram, né, que podemos ter esse método garante que tenhamos aproximações com grande exatidão. Na verdade, se você trabalhar com o limite do número de retângulos tendendo a infinito, você terá o valor exato da área, né? E aí esse método ele tem a vantagem de que ele é muito intuitivo e fácil de ser entendido, então é um bom método para quem está iniciando na parte de cálculo diferencial integral. E aí, quais são os estudos futuros aí que nós pensamos? Nós já fizemos a prova do cálculo para a função logarítmica, partindo dessa prova da função exponencial. Também nós ali não tivemos muito sucesso, mas tentamos adaptar ali para a distribuição normal e integral gaussiana. Também, possivelmente, nós vamos trabalhar ali com a possibilidade de aplicação disso em simulações computacionais. E, por fim, também vimos alguns exemplos de aplicação, como é o caso da distribuição exponencial, né, que é muito útil, nesse caso, a distribuição exponencial é muito útil em alguns casos para você encontrar a probabilidade de falhas de equipamento fazendo uso da distribuição de Weibull, eu não vou detalhar, mas por meio do método que nós desenvolvemos, você consegue achar a probabilidade de falha do equipamento num determinado período, né? Então, essas são as referências utilizadas para a produção desses slides. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau!